Então, assim, ó, o primeiro exercício que nós vamos resolver é esse aqui, ó. É o caso do canhão, né? É esse que existe até um exemplo do livro também do Hall, que tem o canhão, e esse aqui também é outro exemplo, tá? Depois vocês vão fazer novamente o exemplo do canhão, tem mais algumas partes escritas do Hall que tem esse exercício então, no canhão. Então, assim, ó, nós temos um canhão. O canhão, o sistema do canhão, ele é muito parecido com o sistema da pistola, tá? Ele tem um recuo a cada tiro, há um recuo do canhão. Então, aqui eu tenho o canhão, o cano do canhão, ele se movimenta, tá? Ele se movimenta para poder diminuir os esforços sobre o sistema. Aqui nós temos a câmara onde é colocada o projétil, né? Aqui vai o projétil aqui dentro, então, aqui vai a munição, e aqui então sai, né? Sai o tiro. Ele tem um sisteminha parecido com o da pistola. Ele mais ou menos tem aqui um sistema móvel, deve ter um orifício internamente aqui, ó, e tem um sistema de mola, né, que permite então nos dar então a constante de amortecimento, trabalhar com amortecimento. Então, meu desenho aqui está péssimo. Aqui tem um orifício, é difícil de fazer com a mesa. Então, existe aqui um orifício por onde passa o ar. Esse orifício, então, acaba calibrando a constante de amortecimento, e uma mola, então, que faz ele retornar à posição de equilíbrio. Então, quando o projétil é lançado, ele, pelo efeito da força, ele movimenta todo o sistema para trás e traciona a mola, e depois a mola puxa novamente ele para frente, né? E existe aqui uma constante, então, de amortecimento, né? Um C de amortecimento que faz ele retornar à posição do equilíbrio, tá? Então, esse canhão, né, ele poderia ser, então, modelado pelo princípio de um sisteminha com uma constante elástica e um amortecedor. Então, o modelinho matemático dele é alguma coisa assim. Existe toda uma massa de todo o conjunto, canhão, tudo que se movimenta, existe uma massa, tá? Essa massa, então, é colocada nesse modelo, existe uma constante elástica e existe um C, né, que é a constante de amortecimento. Então, esse canhão, vejam, foi dado que o peso total dele, o peso do conjunto que se movimenta é 6.000 newton. Nós temos que sempre lembrar que nós precisamos colocar massa. Então, nós temos que transformar esse peso em massa, tá? Então, ó, um canhão de 6.000 newton, ele tem um peso do conjunto que se move de 6.000 newton, retorna à posição de tiro após recuar por um recuperador que tem uma constante elástica. O CAC, então, é 1,33 vezes 10 na 5 newton por metro. Então, essa é a constante elástica do K. O que ele pede é determinar o C, o coeficiente de amortecimento, para que o recuo seja realizado no menor tempo possível. Então, para realizar o tempo no menor tempo possível, é necessário que o C seja igual ao C crítico, tá? Então, o menor tempo de retorno se dará quando o amortecimento for igual ao amortecimento crítico, for igual ao amortecimento crítico. Então, essa vai ser a condição que nós vamos ter que determinar, o amortecimento crítico. Tá? Vou colocar aqui, crítico. Então, isso é o C, tem que ser igual ao C crítico. Para isso, então, eu preciso calcular o C crítico. Tá?
o C igual a C crítico. Nessa condição, nós vamos ter que o C é igual a 1, né? Ou seja, nós vamos ter que o C sobre o C crítico vai ser igual a 1. Essa, então, vai ser a condição deste problema aí. Fechou? Bom, a gente sabe, que a gente viu na teoria de antes, que o C crítico, ele é igual a 2 que multiplica raiz de km. Tem várias expressões para ele, uma delas era essa. Tá? Então, o K nós já temos, falta calcularmos a massa desse sistema aqui. Tá? Então, eu posso calcular o C crítico a partir dessa expressão aqui. Nós sabemos que peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade, massa vezes G. Então, a massa do nosso sistema vai ser igual ao peso, 6.000 newton, o conjunto tem um peso de 6.000 newton, dividido por 9,81 metros por segundo. Se nós fizermos esse cálculo, a massa do conjunto do recuperador, do cano recuperador, a massa que se movimenta é 611,2 kg de massa. Então, agora eu vou colocar essa massa e o K e vamos calcular então o C crítico. Então, o C crítico é igual a 2, que multiplica a raiz de K. O K da mola, 1,33 vezes 10 na 5 newton por metro. Vezes a massa, que é 611,2 kg de massa. Vou só trazer para cá. Se a gente fizer esse cálculo, eu teria que usar um C crítico de 18.032,14 newton, que é a unidade de medida do C. Se a gente fizer uma análise dimensional newton por metro vezes quilograma, vai dar esta unidade aqui, essa transformação vai dar isso aqui, ó, raiz quadrada, tá? Então, eu preciso que lá no C, eu adote um valor C igual a C crítico, igual, então, a 18.032,14 newton vezes segundo sobre metro. Como é que eu vou isso? Possivelmente, como o ar vai ser o sistema que vai estar, a viscosidade, esse amortecimento viscoso, possivelmente, como eu falei, eu não cheguei a ver de perto um canhão, né? Mas possivelmente seja o ar que vai estar sendo como fluido. Então, vou ter lá orifícios que vão eu vou estrangular o orifício até um certo ponto, que gera o menor tempo de retorno do sistema. E esse tempo vai ser conseguido quando eu fechar ou abrir os orifícios lá do pistãozinho que vai se movimentar, né, de tal forma que seja 18.032,14 newton vezes segundo sobre metro. Às vezes, na prática, a gente vai fazer isso por tentativa. Então, é o conhecimento que o engenheiro vai obtendo, tá? Então, vai por tentativa. Inicialmente, você coloca lá um orifício estrangulado e vai fechando e abrindo ele. Depois, talvez, no projeto final, você tire aquele orifício ajustável e coloque um orifício fixo, tá? Mas mexendo, né, no sistema é que a gente vai conseguir obter a condição de tempo, né, de C igual a C crítico. Bom, a continuação desse exercício é o exercício 2. O exercício 2 é continuação desse exercício 1, e ele diz o seguinte: imagine que a massa, que seja dado um acréscimo de massa, um acréscimo de peso no sistema móvel de 1.500 newton.
qual deveria ser a constante elástica para que o mecanismo permaneça criticamente amortecido? Então, por algum motivo, você adicionou 1.500 newton em todo o sistema móvel que vai se movimentar, né? Deve ser o cano, todo o sistema aqui móvel, você adicionou 1.500 newton de peso e agora quer saber, então, eu tenho que projetar o sistema. Qual é o novo K que eu tenho que usar na mola para tornar o sistema novamente amortecido criticamente, tá? Então, neste exemplo, nós alteramos o peso. O nosso peso do sistema, que era antes 6.000 newton, ele passou agora, somou mais 1.500 newton, passou então para ser 7.500 newton. O peso do conjunto. Tá? A gente sabe que do peso, a massa, então, foi alterada para o peso dividido por gravidade. Então, a massa do conjunto foi alterada para 7.500 newton, dividido por 9,81, que nos dá, então, uma massa agora de 764,5 kg. Essa é a nossa nova massa do sistema. 764,5 kg. Nós sabemos, novamente, que o C crítico, vou usar a mesma forma de antes, 2 vezes raiz de K vezes a massa. Eu quero que o C crítico ele continue operando no C crítico. Então, eu quero que ele continue operando em 18.000, né, que apresente o mesmo criticamente amortecido, 18.032,14 newton vezes segundo sobre metro. Digamos assim, vai ser difícil de mudar os orifícios que estão internamente lá no pistão, né, no amortecedor. Igual, então, a 2 raiz de K vezes a massa quilograma força. A gente vai isolar o K, 18.000 metro dividido por 2. Aqui ainda teria que fazer as modificações, né? Isso aqui, possivelmente. 2. Então, aqui vai dar cálculo. Isso aqui é a mesma coisa do que 2 vezes raiz de K vezes raiz de 764,5 newton, quilograma força, tá? Quilograma, né? Quilograma, tá? Então, isso daria 2 vezes raiz de 764,5 kg igual a raiz de K. 106, 328, alguma coisa assim, para mim deu aqui, 328,6 newton por metro. Tá? Então, teríamos que alterar o valor de K para 106.000, né? 10,63, 10 na 5, mais ou menos aqui, newton por metro. Para, alterando o peso, alterar também a constante, temos que alterar a constante elástica para manter o sistema ainda com o C crítico de 18.032. Então, são situações que podem ocorrer na prática do engenheiro, né, fazer esses cálculos aí, tá?
Então, também, né, são situações bem simples, pessoal, de cálculos bem simples, mas que envolvem esse raciocínio aí. Então, alterando para 106, o sistema era 1.33, né? Se nós mudarmos de 1.33 no início do problema, né, para 1.06 vezes 10 na 5, ainda continuamos, então, com o sistema amortecido crítico. Menor tempo de resposta possível do sistema. Ele retorna à posição de equilíbrio estático no menor tempo possível. Então, é esse exemplo aqui, então, do canhão. Ok, pessoal? Alguma dúvida também aí? Juliano está aí, o Eduardo deu a resposta, o Ricardo também está aí, mesmo respondeu. Mais ou menos, né? 106.328 Newton por metro. Então, ainda parece física, né? Esses problemas ainda parecem de física ainda. Mas são problemas assim que vão aparecer para vocês. É claro que, talvez, entrando um pouquinho mais, o exercício 3, pessoal, ele é um problema que envolve agora o seguinte, ó. Eu quero saber, eu tenho um sisteminha, um corpo. Ele tem uma massa de 8 kg. Ele vai ser deslocado dessa posição de equilíbrio que está no desenho, ele vai ser deslocado de 0,2 metro, 20 centímetros, 200 milímetros. E solto a partir do repouso em t igual a zero. Então, quando o tempo for t igual a zero, ele vai ser solto. Então, existe um deslocamento inicial que é 0,2 metro, e existe também uma velocidade inicial que é zero. A velocidade inicial deste sisteminha é 0 metro por segundo. Então, em t igual a zero, x0 é 0,2 e a velocidade é 0 metro por segundo. Não tem velocidade inicial. Esse sisteminha, ele vai pegar aqui ele vai, ao longo do tempo, ele vai fazer isso aqui, ó. Então, ele vai ter esse movimento aqui, ó. Ele vai ter um movimento amortecido, porque ele tem um C de 20 newton vezes segundo sobre metro e tem um K de 32 newton por metro. Então, ele vai ter um movimento assim, né? Acredito eu que seja, não sei se é exatamente esse, tá? Ainda, eu não sei se é esse movimento ainda, porque ele pode ser de 3 casos, né? Pode ser o caso 1, o caso 2 e o caso 3. Eu não sei exatamente se vai ser esse que está colocado ali embaixo, tá? A gente vai definir agora nas equações. Eu não sei se ele vai ser um subamortecido, caso 1, amortecimento crítico, caso 2, ou superamortecido, caso 3. Mas ele vai vibrar, ele vai ter um amortecimento. E eu quero depois, aqui é tempo e aqui é amplitude, né? O que ele pede aqui? Amplitude, x. Eu quero saber depois de 2 segundos, passou 2 segundos, eu quero saber qual é a amplitude do movimento. Então, passou 2 segundos. Eu quero vir aqui no meu gráfico de deslocamento e encontrar qual é a amplitude x. É isso que eu quero saber. Eu quero saber qual que é essa amplitude. Só que para isso eu preciso saber como é que se comporta o gráfico. Tá? Então, é um problema desse tipo. Então, em primeiro lugar, eu tenho que calcular essas algumas variáveis e depois identificar qual é o caso para que ele pertence, pegar as equações, as soluções deste caso que ele pertence e colocar o t igual a 2 segundos e achar o x.
Então, a minha pergunta aqui é, qual o x para t igual a 2 segundos? Essa é a pergunta que eu quero nesse problema aqui. Tá? Então, envolve as equações do movimento do sistema. Então, para fazer esta solução, a gente vai fazer o seguinte, em etapas. Eu vou ocupar aqui possivelmente 2 slides para fazer a solução. Primeira etapa, temos que saber qual é a frequência natural. Então, vamos definir a frequência natural do sistema. Falou em vibração? Chegamos à equação natural. A frequência natural é igual a raiz sempre de K sobre massa. No nosso caso, o ômega n, ele vai ser raiz quadrada de K, 32 newton por metro, dividido por massa, que é de 8 kg. Já foi dado em quilograma agora. Massa, já foi dado massa. E se a gente fizer esse cálculo aqui, tá? 32 sobre 8 raiz quadrada, vai dar ômega n igual a 2 radianos por segundo. Então, esta é a frequência natural desse conjunto. Segundo caso, vamos identificar qual é o tipo de amortecimento. Lembra, tem os 3 casos, caso 1, 2 e 3, eu preciso saber o tipo de amortecimento, para definir quais são as equações que nós vamos usar para resolver a amplitude ao longo do tempo, tipo de amortecimento. Então, para isso, nós precisamos calcular essa variável, que é o C crítico. Precisamos, então, para verificar, o nosso C é 20 newton por segundo newton vezes segundo sobre metro, e o C crítico eu não sei ainda. Mas a gente sabe que o C crítico é 2 raiz de K vezes M. Então, o nosso C crítico vai ser igual a 2 vezes raiz de 32 vezes a massa, que é 8 kg. Nós vamos ver aqui, por esse cálculo, o C crítico é então igual a 32 newton vezes segundo sobre metro. Esse é o C crítico. Então, o nosso C é 20. Então, esse fator de amortecimento é 20 newton vezes segundo sobre metro, dividido por 32 newton vezes segundo sobre metro. Que vai nos dar, então, um fator de 0,620. Ele é adimensional, tá? Esse fator é adimensional. Então, como é menor, o fator de amortecimento é menor do que 1? Como? O fator de amortecimento é menor do que 1, isso implica, então, num movimento subamortecido. Subamortecido. Então, o movimento subamortecido é o caso 1. Então, esse caso 1 é o movimento subamortecido, e ele é exatamente esse que eu coloquei na figura aqui, ó. Esse aqui é o movimento subamortecido. Bom, com esses valores,
nós podemos ainda calcular agora a frequência amortecida. E a gente sabe, então, que a frequência amortecida aí decorre de uma certa expressão. O ômega D, vou colocar aqui mesmo, então, a frequência, vou colocar aqui, a frequência amortecida pode ser calculada. Essa frequência amortecida, ela é calculada por essa expressão aqui, ó. Ômega D de dump, amortecimento, amortecida, é igual ao ômega L natural, que é a frequência natural, que multiplica raiz de 1 menos fator de amortecimento ao quadrado. Então, o ômega D a nossa frequência natural é 2 radianos por segundo, vezes raiz quadrada de 1 menos 0,625. Então, o nosso ômega D, ele vai ser igual a 1,56 radianos por segundo. Então, o nosso sistema, ele vai oscilar de acordo com a frequência de amortecimento. A corda do violão vai vibrar de acordo com a frequência de amortecimento dela, amortecida dela. Só vou voltar aqui atrás um pouquinho. Então, se nós fizéssemos aqui tivéssemos esse gráfico aqui, o que eu fiz aqui ao longo da frequência natural, né? Entre esses picos de vibração, né? Entre os picos de vibração, o que estaria acontecendo era que esse período, né? No caso daqui do tempo, do gráfico no tempo, esse período aqui estaria associado ao período amortecido. Então, entre um pico e outro, né? Sucessivamente, o tempo, o período decorrente entre um pico e outro estaria associado com o tal D. Então, a gente poderia transformar esse ômega D em tempo, tal D, tempo entre um pico e outro. Mas no nosso caso, o que é importante é esse valor aí. Tá? E agora, então, o seguinte. O cálculo da amplitude do deslocamento em t igual a 2 segundos. Tá? Qual é a amplitude do deslocamento em t igual a 2 segundos? Para isso, nós vamos ter que entrar na teoria e verificar para o caso 1 qual que é a equação do movimento que soluciona o problema. Tá? Então, agora aqui vem o terceiro caso aqui, então, ó, o item BC, o item C, que é o determinar o deslocamento. O deslocamento seria a posição, né? A posição quando o tempo t é igual a 2 segundos. Então, eu preciso agora determinar esse deslocamento. Pessoal, para o caso 1, movimento subamortecido, essas são as equações que nos dão a resposta do sistema. Essa aqui embaixo, a 2, ó. A equação lá
do Hall é a 272, 2,72, que nos dá, então, a solução do nosso sistema. Ele dá o deslocamento ao longo do tempo. E essa expressão, então, ó, vamos reescrever aqui ela, x dt, um pouquinho mais para baixo. X dt é igual E na menos ômega n t, que multiplica x0 vezes cosseno de, abre parênteses, raiz 1 menos ao quadrado vezes ômega n vezes t, mais a segunda parcela aqui embaixo, velocidade inicial, mais psi, ômega n vezes x0, dividido tudo por raiz quadrada 1 menos psi ao quadrado. Vamos tirar um pouquinho aqui. Vezes ômega n. Tudo isso vezes seno de, abre parênteses, raiz de 1 menos psi ao quadrado, do amortecimento, vezes ômega n, vezes o tempo. Então, essa, pessoal, é a equação que eu tenho que resolver ao longo do tempo. Então, nós temos vários valores já calculados. Quais os valores nós temos calculado aqui? Ó? Esse valor aqui é 0,625. 0,625. A frequência natural é, deixa eu ver o valor que nós pegamos aqui, acho que é 2 radianos por segundo. 2 radianos por segundo. Só vou colocar, não vou colocar unidade aqui, 2. Vamos. Não vou colocar as unidades aqui para não ficar difícil de fazer os cálculos. É 2. x0 é o deslocamento inicial. Nesse problema, o x0 é 0,2 metro. Então, aqui nessa expressão, eu tenho esse valor como sendo 0,2 metro. Cosseno de 1 menos psi ao quadrado raiz vezes ômega n. O que é isso aí? Todo esse valor aqui, ó. Tudo isso, ó, que é a mesma coisa que está aqui, ó. Isso aqui é o ômega d, que vale, então, nós calculamos aqui em cima 1,56. Então, tudo isso vale 1,56. Então, isso aqui também vale 1,56. Velocidade inicial. Não foi dado, é 0. Aqui, 0,625. x0, 0,2. Todo esse valor aqui, ó, é o ômega d, 1,56. Seno de 1,56 vezes o tempo. Então, eu quero determinar o deslocamento para t 2 segundos. Então, nós vamos colocar na equação, aonde existe o t, nós vamos colocar 2 segundos. 2 segundos. 2 segundos.
Vamos tirar o segundo para não ficar aparecendo com 5 aí. 2. O verde, então, é segundo. Aqui eu não tenho tempo. Aqui também eu tenho tempo 2 segundos. Se nós, então, resolvermos isso, qual é o x para t igual a 2 segundos? Vou deixar vocês calcularem isso aqui, então, agora. Qual é o x para tempo igual a 2 segundos? Lembrem que quando vocês entrarem nessas equações, vocês têm que entrar em radianos, tá? Deixa eu ver se vai dar. Vocês têm que regular a calculadora de vocês para que ela forneça os resultados em radianos. Que entre com os resultados em radianos, tá? Porque eu tenho aqui, o ômega n é dado em radianos, né? Radianos por segundo vezes tempo dá em radianos. Então, você tem que entrar com a unidade na calculadora radiano. Rad. Regule a calculadora de vocês para entrar com dados em rad. 0,08208. Esse valor aqui, todo ele dá menos 0, todo esse aqui, isso aqui tudo, dá 0,16. E esse valor aqui, todo deve dar 0,019. Só confiram se é por aí, para poder achar. É bastante cálculo, né? Isso pode induzir bastante erro, né? Só para ver onde que pode estar o erro de vocês aí. Pelo menos esses são os resultados que eu fiz ontem. Eu acho que é melhor, né? Em partes aí. Eu acho que fazendo em partes fica melhor. Vai colocando na memória da calculadora ou vai anotando ali embaixo, porque eu acho que fica melhor. É muito cálculo, né? Da calculadora. Numa dessas, um desses aí sai errado, um parênteses aí já dá erro. E então, o resultado deve ser esse aqui, ó. X para t igual a 2 segundos. Então, menos 0, metro. Amarelinho e não ficou muito bom amarelinho, né? Tá? Então, quando se passaram 2 segundos, a posição da massa é 0,016. 16 milímetros, então. Ela partiu com 20 milímetros, eu acho que era isso, né? Deixa eu ver no plano inicial. Partiu com 0,2 metros. O deslocamento inicial era 200 milímetros. Né? Depois de 2 segundos, a posição é 16 milímetros, então. Tá? Aproximadamente. Menos 16 milímetros. Então, isso vai ser uma condição que talvez vocês tenham que estar fazendo. Então, vejam, pessoal, que para mim achar a posição, eu tenho que colocar o tempo, então, né? Nós vamos colocar o tempo, colocar todas as variáveis na equação, colocar o tempo e achar, então, a posição para aquele tempo. Se vocês pegarem essa fórmula, colocarem no Excel, fizerem uma tabelinha, fazerem o tempo variando de 0 até 10 segundos e variando de 0,1 em 0,1 segundo. Então, para cada segundo, vocês vão ter 10 tempos, ou menos que isso ainda. Vocês vão fazer uma tabelinha com o tempo e deslocamento. Aí vocês podem pegar essa tabelinha tempo e deslocamento e fazer um gráfico. E o gráfico vai dar
um gráfico similar, então, àquele do movimento subamortecido, tá? Ok? Então, aqui, só vou colocar aqui também, 0, deixa eu colocar lá, 16. Então, é fácil fazer esses diagramas aí, tá? É fácil fazer. Nesse slide aqui eu colori bastante, tá? Então, menos 16 milímetros. Essa é a posição ocupada pelo sistema. Tá? Então, aqui, vejam que a gente só usou a equação, a solução da equação diferencial do Hall e resolvemos, então, o nosso problema. E agora, se eu quisesse calcular a aceleração e o deslocamento e a velocidade desse objeto em t igual a 2 segundos, como é que eu faria isso? Teria que pegar essa equação da velocidade, derivar ela, achar... desculpe, pegar a equação do deslocamento, né, essa equação do deslocamento, derivar ela e achar a equação da velocidade, x ponto. Deriva novamente ela e acha a derivada segunda, que é a aceleração. Tá? Aí, então, colocaria nessas equações o tempo t igual a 2 segundos e teria, então, para cada caso, a aceleração e o deslocamento do tempo igual a 2 segundos. Naquele instante, qual é a velocidade e qual é a aceleração do sistema. Tá? Então, é assim que nós vamos resolver esses problemas de engenharia. Avalio primeiro qual é o caso. Dos 3 casos, eu pego a respectiva equação do movimento, do x, resolvo ela com o tempo, derivo ela, acho velocidade, derivo, mais uma vez, acho aceleração. E aí eu posso fazer, então, os gráficos desses movimentos ao longo do tempo. Então, pelo gráfico, nós poderíamos encontrar lá o tempo, analisando o gráfico, qual é o tempo, por exemplo, que o sistema leva para chegar lá numa vibração de 0,001 milímetro. Então, ali eu poderia, do tempo t igual a 0 até o tempo no gráfico ali, eu posso fazer essa análise e identificar esses resultados. Aí eu posso simular uma nova condição do problema, né? Aumentar massa ou diminuir massa, aumentar K ou aumentar C, fazer uma nova simulação para ver os resultados que vai dando com relação a isso. Ok? Então, esses são 3 exercícios, então. Esses exercícios estão baseados, então, na solução apresentada, então, pelo Hall. Tá?